De onde viemos? Como surgiu o Sol, os planetas e até mesmo a Terra, o nosso lar? Essa é uma das maiores perguntas da humanidade. Para buscar a resposta, precisamos viajar no tempo, não apenas alguns séculos ou milhares de anos, mas bilhões de anos para trás, até o momento em que o próprio universo nasceu. Vamos juntos nessa viagem, que começa com o Big Bang. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo começou como um ponto minúsculo, incrivelmente denso e quente. Em um instante, esse ponto se expandiu. Foi o Big Bang. Não foi uma explosão comum, mas a criação do espaço e do tempo. Nos primeiros segundos, o universo era tão extremo que nada do que conhecemos hoje poderia existir. Apenas partículas fundamentais se movendo em todas as direções em uma espécie de caldo cósmico. Nos primeiros 3 minutos, o universo já havia se expandido e esfriado o suficiente para formar os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. Esses átomos simples seriam a base para a criação de estrelas e planetas no futuro. Com o passar de milhões de anos, a gravidade reuniu nuvens imensas de hidrogênio e hélio, formando as primeiras estrelas. Essas estrelas eram muito maiores e mais quentes do que nosso Sol. Dentro delas, a pressão e a temperatura eram tão altas que novos elementos começaram a surgir através da fusão nuclear. Carbono, ferro, todos os ingredientes que, bilhões de anos depois, formariam planetas, oceanos, florestas e até mesmo nós. Quando essas estrelas explodiam em supernovas, lançavam esses elementos no espaço. É por isso que dizemos que somos feitos de poeira estelar. Os átomos que compõem nossos ossos, músculos e até mesmo ferro do nosso sangue nasceram no coração de estrelas antigas. Com bilhões de estrelas nascendo e morrendo, surgiram as primeiras galáxias, entre elas a Via Láctea, nossa casa cósmica, formada há cerca de 13 bilhões de anos. A Via Láctea é uma galáxia espiral gigante com mais de 200 bilhões de estrelas, e foi em um de seus braços espirais que, bilhões de anos depois, nasceria o nosso sistema solar. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, uma imensa nuvem de gás e poeira cósmica começou a colapsar sob a sua própria gravidade. Talvez esse colapso tenha sido provocado pela explosão de uma estrela próxima. Essa nuvem, chamada de nebulosa solar, girava cada vez mais rápido e se achatava em forma de disco. No centro, a maior parte da matéria se concentrou para formar o Sol. O Sol representa sozinho 99,8% da massa de todo o sistema solar. Todo o resto, planetas, luas, asteroides e cometas, está nos 0,2% que sobraram. Ao redor do jovem Sol, pedaços de poeira e rochas começaram a se agrupar, formando planetesimais, pequenos corpos que colidiam e cresciam cada vez mais. Assim surgiram os planetas. Perto do Sol, onde fazia muito calor, só resistiam metais e rochas. Assim nasceram Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os planetas rochosos. Mais distante, onde era frio o suficiente, gases e gelo puderam se acumular em grandes quantidades. Foi assim que surgiram os gigantes Júpiter e Saturno, e os gigantes gelados Urano e Netuno. O sistema solar jovem era um lugar caótico. Corpos colidiam constantemente. A própria Terra, ainda em formação, foi atingida por um objeto do tamanho de Marte. O impacto foi tão colossal que parte da Terra se desprendeu e, com o tempo, se reuniu para formar a Lua. Esse impacto também inclinou o eixo da Terra, criando as estações do ano. Sem ele, talvez a vida em nosso planeta tivesse se desenvolvido de uma forma bem diferente.
Durante centenas de milhões de anos, asteroides e cometas bombardearam os planetas. A Terra foi duramente atingida, mas esses impactos não trouxeram apenas destruição. Eles também trouxeram água e moléculas orgânicas. Esses ingredientes seriam fundamentais para o surgimento da vida. Hoje, quando olhamos para o céu, vemos estrelas nascendo da mesma forma que o nosso Sol nasceu. E cada uma delas pode ter sistemas planetários, talvez até com mundos parecidos com a Terra. Mas a nossa história é especial. Cada átomo do nosso corpo já esteve dentro de uma estrela. Nós somos literalmente feitos de poeira das estrelas. E o nosso sistema solar é o palco onde essa incrível história cósmica se desenrolou. Agora me responda, você sabia que o universo segue uma hierarquia de sistemas? É o que eu falo nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, as dimensões do universo. Você vai ficar maravilhado com o que está prestes a conhecer. Eu sou o professor Lisandro e esta foi minha aula.